Segundo livro de Crônicas, capítulo 25. E Amazias tinha 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não o fez com coração perfeito. Quando o reino já lhe tinha sido confirmado, ele matou os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai. Contudo, não matou os filhos deles, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, como o Senhor ordenou, dizendo: não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, mas cada um morrerá pelo seu pecado. Depois Amazias congregou Judá e o colocou, segundo as suas casas paternas, sob comandantes de milhares e de centenas por todo o Judá e Benjamim. E os contou de 20 anos para cima, e achou deles 300.000 escolhidos que podiam ir à guerra e sabiam manejar lança e escudo. Também de Israel tomou a soldo 100.000 varões valentes por 100 talentos de prata. Veio ter com ele, porém, um homem de Deus, dizendo: se rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com todos os filhos de Efraim. Mas se julgas que assim serás forte para a peleja, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem poder para ajudar e para fazer cair. Então perguntou Amazias ao homem de Deus: mas que se fará dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu o homem de Deus: mais tem o Senhor que te dar do que isso. Então Amazias separou as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que voltassem para a sua terra. Pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para a sua terra ardendo em ira. Amazias, cobrando ânimo, conduziu o seu povo, e foi ao Vale do Sal, onde matou 10.000 dos filhos de Seir. Os filhos de Judá prenderam vivos outros 10.000, e trazendo-os ao cume da rocha, lançaram-nos dali abaixo, de modo que todos foram despedaçados. Mas os homens das tropas que Amazias despedira, não deixando que fossem com ele à batalha, deram sobre as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon, e dos seus habitantes mataram 3.000, e saquearam grande despojo. Quando Amazias veio da matança dos edomeus, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, e os elevou para serem os seus deuses, prostrando-se diante deles e queimando-lhes incenso. Pelo que o Senhor se irou contra Amazias, e lhe enviou um profeta que lhe disse: por que buscaste os deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? Enquanto ele ainda falava com o rei, este lhe respondeu: fizemos-te conselheiro do rei. Cala-te, porque haverias de ser morto. Então o profeta calou, havendo dito: sei que Deus resolveu destruir-te, porquanto fizeste isto, e não deste ouvidos a meu conselho. Tendo Amazias, rei de Judá, tomado conselho, mandou dizer a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel: vem, vejamo-nos face a face. Mas Jeoás, rei de Israel, mandou responder a Amazias, rei de Judá. O cardo que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá a tua filha por mulher a meu filho. Mas uma fera que estava no Líbano passou e pisou o cardo. Tu dizes a ti mesmo: eis que feri Edom. Assim o teu coração se eleva para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa. Por que te meterias no mal, para caíres tu e Judá contigo? Amazias, porém, não lhe deu ouvidos, pois isto vinha de Deus, para entregá-los na mão dos seus inimigos, porque buscaram os deuses de Edom. Subiu, pois, Jeoás, rei de Israel, e ele e Amazias, rei de Judá, se viram face a face em Bet-Semes, que pertence a Judá. E Judá foi desbaratado diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeoacás, em Bet-Semes, e o levou a Jerusalém, e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados.
Também tomou todo o ouro e toda a prata e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus com Obed-edom e os tesouros da casa do rei e os reféns, e voltou pura Samária. E Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Quanto ao restante dos atos de Amazias, desde os primeiros até os últimos, não estão porventura escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. Desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, mas perseguiram-no até Laquis, e ali o mataram. E o trouxeram sobre cavalos, e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi.